Eu acho que em 2 minutos eu cito facilmente 50 jogadores que nunca ganharam uma bola de ouro que são melhores do que o Dembélé. Uma palma pro Edu. Nem quem vota no prêmio sabe os critérios de votação do prêmio, gente. Não valoriza Vai, não. Valoriza não. Foi ver um pouquinho de futebol, olhar número pra vir aqui falar. Funcionário do mês, cadê a plaquinha? Funcionário do mês. Jamais chamaria. Hakimi, Nuno Mendes, craque. Não, Nuno Mendes com a O cara quer pelota. chamar o Nuno Mendes de craque, irmão. Pô, pelo amor de Deus. Ele é melhor do mundo ou ele está melhor do mundo? Enquanto as premiações perdem crédito, ainda estamos buscando os sucessores de Messi e Cristiano Ronaldo. Quem são eles? Você vai descobrir hoje no Quadrado Mágico com Bruno Pet, Conrado Santana, Eduardo Bartem e Vitor Caneto. Rapaziada, é o seguinte, assim como no debate entre Messi e Cristiano Ronaldo, cada um tem as suas preferências sobre os futuros potenciais herdeiros, se é que eles existem. Eu já adianto, isso não tem nada a ver com a premiação. Não precisa ganhar a premiação, porque essa é a nossa resenha hoje do Quadrado Mágico. Já aproveitando a oportunidade aqui para apresentar também a nossa geral. E hoje você pode estranhar, né? Temos 3, é porque a gente barrou 20 lá na porta, lá embaixo. Era por ordem de chegada. Mentira, né? Foram muito bem selecionados. Zé Pacini, Luiz Guilherme Flintz e Daniel Brown. Todos entendem muito de bola. Se quiserem dar um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa tarde, galera. Boa tarde. Sabe que o Quadrado Mágico tem qualidade, mas se tiverem o desempenho de 2006 do Quadrado Mágico de 2006, serão criticados. Boa tarde. Já deixando minha opinião aqui que acredito que Messi está na frente. Obrigado. Então, Bruno Pet, Conrado Santana, Eduardo Bartem. Primeiro que assim, já na reta final deles ganhar prêmio já não significava muita coisa. Uma ala ainda até diz até hoje que um tem de mais, outro tem de menos. Os prêmios estão em descrédito total, né? Eu acho que a ideia é justamente essa. Eu, pessoalmente, nunca fui tão a favor desses prêmios de melhor do mundo, que, claro, premia a temporada, mas principalmente ultimamente tem premiado o time campeão, ou o time que é da Champions, principalmente, em ano de Copa do Mundo. E eu vejo o prêmio melhor do mundo, para mim tem que premiar o melhor jogador do mundo. Claro, você pode contar a atualidade, né? Porque o prêmio é da temporada, mas quem joga mais bola, não quem esteve no time que ganhou mais. Essa é a minha visão, claro. Então é um prêmio que eu já sempre olhei meio torto, mas acho que nos últimos anos, principalmente, tá todo mundo meio que descontente, dá pra dizer assim. Então a ideia é falar de quem a gente realmente acha que joga mais bola. Já adiantando, pra mim o Messi, por exemplo, teria 11 bolas de ouro. Teria 11 bolas de ouro. Mas não é assim o prêmio. O prêmio tem a ver com a temporada. Pra mim, eu daria pra quem joga mais bola na Pegaram essa frase? Pegaram, né? Muita gente, né? É bom que tem 2 minutos de programa e o comentário aqui dos haters já vai ter um negócio absurdo aqui. Na verdade, pro Conrado, o Messi ganharia todos porque o Cristiano Ronaldo ganhou, né? Então, assim, teria falei mais que 11. 8, teria mais que 11, teria Não, 14. deixa um bocado. Enfim, brincadeiras à parte, mas concordo, os prêmios individuais perderam completamente a credibilidade. Não que já existisse um dia, né? Já tivemos muitos absurdos antes da dinastia Messi e Cristiano Ronaldo, mas perdeu-se completamente a credibilidade. E eu acho que isso começou a ir por um caminho perigoso de balizar debates, né? Se basear no prêmio individual para discutir qualidade de jogador. Ah, mas fulano joga melhor que o outro. Aí vem um e fala assim, não, mas um tem bola de ouro e o outro não. Ficou no top 3 já, pô. E assim, como se aquilo ali fosse a régua balizadora da qualidade de um atleta. Sendo que, na verdade, aquilo ali é um prêmio completa. Assim, que perdeu um jornalista da Etiópia, ou da Suécia, da Moldávia, foi com a tua cara. Não se sabe nem o critério exato daquele prêmio, e aquilo ali passa a ser repetido como balizador oficial da régua de qualidade de um jogador, de desempenho de um jogador. Quando, na verdade, é muito mais do que isso. Tem muitos jogadores que nunca chegaram perto da bola de ouro. Eu vou citar um aqui já a começar. Neymar. O Neymar foi 3º lugar. O Neymar jogou mais do que muitos outros que chegaram em 2º, que ganharam a bola de ouro e outros tantos. Então, assim, eles podem existir, não tem problema nenhum com os prêmios existirem. Eu não ligo tanto. Mas, sendo sincero, não levo em consideração. Eles têm relevância, óbvio. A indústria do futebol. Eles fazem parte do meio do futebol. Porém, quando isso começa a balizar o debate, aí eu vou muito... Quando vira argumento, exato, né? Quando vira argumento. O Dembélé é o melhor do mundo, por exemplo. Cara, esse gancho do Dembélé é bom, até já para dar um pitaco aqui. Eu acho que em 2 minutos eu cito facilmente 50 jogadores que nunca ganharam uma bola de ouro que são melhores do que o Dembélé. Mas assim, 2 minutos.
papum, você fala 50, assim, sem muitas dificuldades. Não, Olha, vamos fazer isso vamos aqui te agora. desafiar. Vamos desenvolver o programa. Vamos desenvolver o Eu te programa. ajudo, Neymar. Não, vamos desenvolver. Henrique. Vamos te Dá desafiar. pra citar vamos te vários, cara. Dá pra desafiar. citar vários. Assim, é claro, eu fiz uma Você podia ter brincadeira em mandado relação a isso. 10 pelo menos. eu acho. Não, mas dá pra fazer. Mas assim, isso é muito claro, acho que é muito nítido isso pra todo mundo. Então, essa questão da credibilidade do prêmio, nem quem vota no prêmio sabe os critérios de votação do prêmio, gente. A gente já viu histórias acontecendo de jogadores que votaram, mas não tava valendo a Copa? Mas não tava valendo. Cara, isso é inacreditável. Esse é o clássico The Best. O Messi ganha 2 The Best seguidos. Um é óbvio que ele deveria ganhar referente à Copa do Mundo. Mas como a FIFA acho que moscou no prazo de votação, depois teve o de 2023, em que o Obi Mikel, que era um dos organizadores, um dos caras ali que participavam ali daquele... o clero ali da galera que monta Top os 10, especialistas, o top 10, falou, por que você acha que o Messi ganha? Por causa da Copa do Mundo. Mas aí replicaram. Mas a Copa do Mundo já foi no ano passado, não tá nesse período. Aí ele, cri. Aí saiu. E numa dessas o Messi ficou tão constrangido que ele não foi nem receber o prêmio. Ele ficou, sei lá, no sofá de casa, mandou um vídeo. E o próprio fato de ter 2 prêmios já faz isso perder a credibilidade. Porque, foi o melhor do mundo. Pô, mas ele é o melhor do mundo pela FIFA, pela bola de ouro. E da qual France que vale Football. mais? Porque, isso é muito bom, os brasileiros sempre, né, adoraram arrotar a bola de ouro, porque é o prêmio mais tradicional, o próprio prêmio da FIFA, além de ter surgido bem depois, mudou de nome, se uniu a bola de ouro. Quando os dois se uniram, foi bola de ouro o nome. O Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho teriam um prêmio do mundo a menos, de melhor do mundo, se fosse só contabilizada a bola de ouro. Isso é inacreditável, né? Mas todo mundo propaga Ronaldinho com 2 prêmios, o Ronaldo Fenômeno com 3. Se fosse só bola de ouro, 2 e 1. Então, essa onda você não pode tirar para falar da geração passada que era boa. Já que a gente está criticando o prêmio, tivemos o nosso maravilhoso Povo Fala para saber se o povo reconhece os 11 finalistas do The Best. Será que vai ter o famoso cara crachá, vai bater o olho e vai reconhecer, ou vai ser a famosa vergonha alheia? Vamos ver. Lamine Yamal, Vitinho, português, Paris Saint-Germain, não sei. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Yamal. Caraca. Não sei. Putz, só o jogador que eu não conheço. Yamal, Vitinha, parece até comigo, com o meu cabelo. Nuno Mendes. Yamal, Vitinha, Nuno Mendes? Isso. Cara, eu não faço a menor ideia. Eu sou muito ruim nisso, eu não sei também. Cara, eu vou tirar 0 nesse negócio, não faço a menor ideia. Muito... esse é o do Cold, né? Uma coisa assim. Cole Palmer. Isso. Exatamente. Esse aqui é Lamine Yamal. Esse aqui é o Vitinha. Esse aqui é aquele cara, né? O Nuno Mendes. Nuno Mendes. Mohamed Salah. Esse é o Egito lá, o Salah. Esse aí é o Pedri. Não, é Pedri. Da Espanha. Esse é o inglês lá, meu. É da seleção inglesa. Vai, passa. Cole Palmer. O Palmer, isso mesmo. Esse é o brasileiro, o Rafinha. Esse é o que é o inglês, é o atacante, o Kane. Passa, eu já sei quem é, mas eu esqueci o nome. O Hakimi. Esse é o francês, é o Dembélé. O Mbappé. Caraca, eu esqueci. Esse eu sei, eu esqueci. Eu não conheço nenhum desses jogadores, só É o Pedro. só cariocão. Palmer. Cole Palmer. Rafinha. Não sei. Esse desgraçado aí, eu odeio ele, filho. Eu odeio ele. Caraca, eu esqueci. Dembélé? Mbappé. De todo eu prefiro o Neymar, porque não apareceu aí. Tá maluco? Cadê meu Neymar? Salah. Pedri. Palmer. Rafinha. Kane. Hakimi. Dembélé. Mbappé. Salah. Pedri. Cole Palmer. Rafinha. Kane. Hakimi. Dembélé. Mbappé. É nosso. É Rafinha? Rafinha. Esse é o... Caraca, esqueci o nome dele. Esse eu faço a menor ideia. Esse é o... Dembélé. E esse é o Mbappé. Boa. Pedri. Joga muito esse daí, tá? Esse aqui
Cole Palmer. Rafinha, brasileiro. Esse eu tenho que saber quem é. Harry Kane, que pra mim, melhor do mundo hoje em dia. Hakimi, Dembélé. E pra finalizar... Mbappé. Então eu prefiro o Neymar, porque não apareceu aí, tá maluco? Cadê meu Neymar? Mas, dito isso, a gente vai aproveitar, então, o debate de hoje para falar dos melhores jogadores da atualidade. E, assim, pelo menos o meu critério, não sei qual vai ser o de vocês, vai ser o famoso para o ímpar, amigo. Quero pro meu time agora. Quem eu pego? Então, eu não quero saber se o Dembélé estava no PSG. Eu não vou pegar o Dembélé, por exemplo, até contando a temporada passada. Eu não pego o Dembélé, por exemplo, na frente do Salah. Não quero saber se nas oitavas o PSG passou nos pênaltis do Liverpool. Não tô nem aí, amigo. Para mim, o Salah era mais jogador e estava jogando mais que o Dembélé. Minha opinião. Alguém pode discordar. Hoje não dá pra falar. Hoje não dá pra falar. Mas tô falando, na temporada passada, quando teve esse prêmio, para o ímpar, amigo, quem vai decidir o jogo pra você amanhã? Salah. Pode vir Salah pro meu time. Você quer um exemplo? Tranquilo. Você pegar aqui e fizer um draft nós 4 aqui, o Dembélé não vai estar no time de ninguém. Podendo escolher qualquer jogador do mundo. De repente, eu acho que corre o risco. Ah, é isso. Não, e aqui não é desmerecendo a temporada do Dembélé. Lógico, tá? jogou Ninguém muito. tá desmerecendo isso. Sabe o que eu acho que aconteceu? Aconteceu uma Cristiano Ronaldização desse prêmio. E vou defender. Olha o corte. Mais um. Não, aconteceu uma Cristiano Ronaldização desse prêmio, que é olhar muito pro gol e assistência, que eu acho que é um mal do século, entre aspas, também, para analisar futebol. Você vai lá ver lateral direito, aí vamos comparar lateral direito dos dois times, né, num pré-jogo aí, inclusive onde eu já trabalhei, em todos os lugares onde fazem jogo. Aí, gol e assistência, o que tem a ver, meu amigo? O que tem a ver para a posição zagueiro? Quantos gols o cara fez? O que tem a ver? Claro que é legal fazer gols, é muito importante, mas não é só isso. E eu acho que isso foi usado muito por Cristiano Ronaldo, mas de forma positiva, de tantos gols que ele fazia. Pra se eu acho que aproximar do nessa Messi. disputa que a gente vê muito aqui, para ele ganhar do Messi tinha que ter um argumento. Quando ele era campeão da Champions, então a Champions ficou muito importante, e merecidamente, e os gols que ele fazia. Eu acho que, enfim, era justo, mas como a gente usou tanto, a gente não, né? O mundo do futebol usou tanto esses argumentos dos gols e assistências e chegou numa final de... Então ele tem que ser ele. Eu acho que a gente continuou usando isso e eu acho que não é o mais importante. Mais do que o número de gols, assistência, os números, né? Os famosos números aí no futebol. Eu acho que essa questão do título é a que mais me incomoda. Assim, parece que se tornou quase que uma obrigação o melhor ter que ser do time campeão ou pelo menos do time que chegou até a final. Quando, na verdade, cara, você tem um jogador que pode ter caído antes por vários fatores, porque são jogos grandes também, quando a gente está avaliando melhores do mundo, esses caras disputam jogos grandes, disputam final de Champions, semifinal de Champions, semi de Copa do Mundo, Eurocopa, Copa Eurocopa, são jogos grandes. Tem um peso, né? Exato. Tem um peso, mas não é o definitivo. Me incomoda muito chegar e falar assim, não, se o Barcelona passar da Inter, o Rafinha e o Yamal viram favoritos ao prêmio. Como se, beleza, então se os dois jogarem nada na final, e mesmo assim o Barcelona ganhar, os dois vão concorrer. Mas cair na semifinal fazendo um jogaço que fez contra a Inter, invalida a participação deles e torna o Dembélé, que jogou outra semifinal, favorito. Então assim, por quê? Porque é um jogo, então, que dita tudo. Então a gente não tem por que acompanhar a resto da temporada toda. Né? Não acompanha o resto. Vê quem vai chegar na final, vê quem vai ter um time campeão, quem jogou melhor. Abre o aplicativo, vê o número de jogos. Assim. O GA virou GA. Quantos GAs ele tem? O gol Como se participação em gol também fosse só fazer um gol ou dar assistência. O cara não participa do gol e nada. O Bruno Fernandes dá um corta-luz, bota o cara na cara do gol sem tocar na bola e nunca vai pra planilha nenhuma. Belo gol. Quem quiser pesquisar, foi outro dia esse gol. Aliás, corta-luz tem que virar assistência, tá? Fica aqui a dica. Não tem como. O que a nossa geral considera, acha sobre esses critérios? Já começa comigo? Por favor, cara, vai. Esse fator da Cristiano Ronaldo-zação, né, dos números, né? Parece que a gente tá falando mal, mas é uma parada que vai na linha de raciocínio que eu penso, porque é um cara que ele eu não vou dizer se escurou, mas ele construiu a sua trajetória tão pautada, né, por mérito próprio, óbvio, né, nos números, né, nos gols, nas assistências, nos recordes, na quantidade de gols que ele marcou pela seleção, pelos inúmeros clubes que ele passou, que isso acabou virando um critério, porque se o Cristiano Ronaldo fez dos números um fator para alcançar talvez o inalcançável, né, que seria o Messi por talento, né, e eu também não gosto muito dessa história de um é talento, um é esforço, eu também não acho legal essa generalização, mas vira um pouco disso, né, de você pegar, eu cito muito a questão é claro que a gente está falando de Ronaldo fenômeno, beleza? É óbvio, não é um gênio, extra classe, é outra história. Mas você pega, por exemplo, o Ronaldo 97, né, que ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele teve números muito bons. Mas se você pegar por essa situação, salvo engano, o Real Madrid não chega
a jogar Champions. Eu acho que o Real Madrid, eu não me lembro se não joga ou não chega na fase final. Então, chega nesse fator, mas o Real Madrid, o Ronaldo Fenômeno, né, Barcelona, né, o Barcelona não chega Barça 9,5. É isso, perdão, falei errado. O Barcelona não chega até as fases finais, e aí, fica nessa, não, mas ele não chegou até as fases finais, então, quer dizer então que o Ronaldo ele vai ser descartado. Então você joga uma temporada absurda de 47 gols em 49 jogos fora, porque... E os gols que ele fazia, né? Exato, os gols que ele fazia, jogadas mágicas que ele fazia que não entram numa planilha. E, você vai colocar quem? Um jogador do Borussia Dortmund que foi campeão naquela temporada. Então, e pegando o teu gancho, Brony, a nova geração, a gente pode se gabar da nova geração, porque eu pelo menos já sou de uma nova geração. Não parece deles, né? Tanto. Mas a nova geração cara do nada quis falar que é mais novo, que não tem nada, de graça. A nova geração do Twitter já começa a ver essa invalidação de atletas como, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Né? Porque o Ronaldo Fenômeno, no ano tal, ele não passou de 30 gols, mas como se assim, a régua que então eu tô avaliando hoje, aí eu acho que o Conrado tá certo de falar que o Cristiano Ronaldo teve esse efeito, em que pese que o Cristiano Ronaldo fazia isso de uma maneira muito absurda, então assim, era válido, era justo isso ser um argumento para ele, mas a nova geração tá pegando esses números do passado, onde isso não era tão relevante, onde o futebol não se dava tanto valor a isso, e botando em comparação com atletas de hoje em dia. Então, porque o não sei quem teve um ano melhor, o Salah teve um ano melhor do que o Ronaldo Fenômeno no auge. Tem outro detalhe aí muito importante. O futebol ficou muito mais desnivelado. Então a concentração de riqueza de talento está hoje reunida em 8 clubes. Sim. Naquela época, até por efeitos da Lei Boss, 1995 para frente, mas aí começou a ser paulatinamente, aí tanto que os efeitos sentidos até pelos brasileiros disputando o Mundial, naquela época, o Intercontinental, batiam muito mais frente do que hoje. Sim. Então, você usar o critério hoje de 50, coisa que o Haaland faz, jogadores que passaram a fazer isso com naturalidade, para comparar com o Ronaldo, nosso Ronaldo fez só 414 gols na carreira, 404, sei lá. Nosso Cristiano Ronaldo já tem o dobro de gols, mais do que o dobro, né? É porque essa que era... merda esse cara aí, quem é esse cara? Quem é esse tal de Ronaldo que fez 20 gols na Champions League só? Bota a galera lá, bota lá o Owen, o Shearer, o Henry pra fazer aquele joguinho. Tananã contra R9. Aí é todo mundo R9. Essa era Messi e Cristiano Ronaldo foi uma era de 2 jogadores que uniram basicamente tudo que você tem dentro do futebol. Porque foi o que o Brown falou, eu concordo muito. Um não é só talento, o outro não é só número. Os dois tinham tudo. E eles conseguiram ter uma longevidade que, cara, quem teve na história? Quase ninguém. Então foi uma era de 2 caras que tinham... né? A gente ainda tá fazendo esse programa aqui ainda sem a certeza de Exato, assim, era tudo em tão alto nível que o detalhe do número nessa disputa, em algumas vezes, pode fazer diferença. Mas quando você pega na normalidade, que é o que a gente tá voltando agora, a gente tá voltando pra normalidade. Pra um jogador que faz uma temporada aqui, o outro que faz outra ali. Aí você tem o cara que é muito número, que a gente vai falar daqui a pouco quem é. Aí você tem o cara que é mais talento, mas não tem tanto número. Porque esse é o padrão, cara. Eu acho que a era Messi Ronaldo não é o padrão. Isso foi fora da curva. Eu acho que tem a ver também com o avanço de tecnologia, de a gente ter mais facilidade a encontrar esses números. Se eu quiser aqui agora, eu pego o número de qualquer jogador. Antigamente não era assim. Quantos gols o cara fez na Champions League 2019? Dribles por jogo. Eu acho aqui fácil. Aí acabou essa facilidade de encontrar esses números também. Facilita o debate. A internet, você tá mais ali em Twitter, muita gente deixa de ver jogo por causa disso também. Que raiva. O cara vem discutir. Não, mas eu vi aqui no aplicativo que o time ficou no ataque o tempo todo. Mas vê o jogo, meu amigo. Quer debater comigo nem o jogo que você viu? Pô, pelo amor de Deus. Só pra finalizar aqui, antes de passar pros amigos, eu recentemente entrevistei o Ronaldo, né? E teve um momento do quiz, né? De quantos gols ele fez por tal clube e tal. E ele quase não lembrava. Né? Então, assim, além de não ter essa questão do tesão em fazer número, tipo assim, o jogo tá resolvido, tá 2-0, não, tem que fazer mais 3, entendeu? Era outra situação, né? Enfim, tinha muito disso, né? Mas se você contar amistosos que eram de torneios que eram importantes, mas hoje não são considerados, eu tenho 5 a mais. Então isso me fez refletir sobre essa questão também. É isso. Quer já passar para os melhores que estão jogando hoje? Isso aí que eu quero saber de vocês, meu amigo. Porque assim... Você até consideraria hoje Messi e Cristiano Ronaldo num top 30 mundo? Sim. Ainda assim, né? Eles jogarem futebol. Tá aí o Messi sendo o MVP ganhando o título, né? MLS MVP, o melhor jogador, acabando com o mata-mata. Tá aí o Cristiano Ronaldo fazendo um gol de bicicleta, às vezes um gol de pênalti, outro gol de pênalti, um gol de... pancada de fora da área. Pô, tô brincando. Mas eles aí a gente vai levar pelos números hoje, né?
Não pela sua qualidade, mas porque a gente por conta das assiste ligas que menos, são mais fracas, óbvio. né? Talvez o impacto dos jogos do Cristiano Ronaldo nas eliminatórias, que aí Sim, a exato. gente assiste, o Messi aqui também. Mas eu acho que até daria para considerá-lo Não, estão, com diante certeza. do nosso, né, o nosso acervo, né? O que a gente tem aí de... Eu acho que do nosso critério aqui, né, quem joga mais bola, né? E É isso. eu tenho certeza que se você bota o Lionel Messi hoje em um grande clube da Europa, eu tenho certeza que ele vai fazer uma temporada, talvez não repita a temporada dele de 50 gols, Ah, não 60 vai, gols, não vai repetir, né? Mas ele vai fazer uma temporada, tenho certeza que em alto E nível. fisicamente os dois Em estão alto muito nível. bem. Estão muito bem O fisicamente. Cristiano Ronaldo, eu tenho certeza que se bota ele em um clube... A última temporada do Manchester, gente. Ah, porque ele tá acabado, tá no Manchester, o Manchester é uma draga, ele tá... Foi o artilheiro do artilheiro do United. Manchester e quase um dos artilheiros da Premier League. Só E ele fazia num gol. time que a gente sabe. Resolvendo que Ele o saiu jogo, porque aquele brigou jogo, com exato. o Ten Hag. Num então. time que não dá certo, ninguém dá certo passando lá. Exato, então, tirando vai pra lá, vira tirando Wagner. o Bruno É isso, Fernandes. exato. Então, assim, eu acho que tem essa questão de que, beleza, eles escolheram o caminho deles, né? Um foi para a Arábia, outro foi para os Estados Unidos, novos projetos. Também não nova fase de aguentaram, vida. né? Não vamos Assim, julgar, né? Nova fase de vida dos dois. Pô, o Messi deve estar felizão lá em Miami com os amigos dele, ganhando o título. A Argentina voando, campeão do mundo. O Messi precisa mais de quê na vida para provar para alguém? Algo para alguém. O Messi não precisa mais de nada. O Messi já é um jogador lendário, o Cristiano Ronaldo já é um jogador lendário. Ele não precisa mais de nada, provar para ninguém. O Cristiano Ronaldo tá querendo provar muita coisa ainda, né? Todo dia ele dorme e acorda com Não, eles milésimo. não precisam. Não Eles precisa, mas ele tá querendo provar muita coisa. Mas aí é ainda. a obsessão se dele. ele né? parasse Tem mais uma hoje- linha pra ele. Se 1000 ele- gols na carreira. Por isso que Mas ele é a Copa do Mundo. Ele Por já isso que cobra ele- ele mesmo, que por ele isso que ele consegue. é absurdo. né? Ele quer uma Ó, Copa, dito né? isso, E a Copa, eu e já a vou Copa? largar o Senão ele meu. fica atrás do Messi. Que pode, de repente, ser o herdeiro aí. Eu acho que nesse nível a gente não vai ver por muito tempo, né? De ficar tanto tempo no topo. Mas pra mim é Lamine Yamal. Hoje o melhor jogador de bola do mundo. De bola, tá? A gente pode debater outros, mas o Lamine Yamal, o que esse cara joga, o que esse moleque joga, ele acabou de fazer 18 anos, toda hora eu fico impressionado, eu entro direto pra ver a idade dele, caralho, não faz 19, não faz 20, tá com 18 ainda, cara, impressionante. Chega a ser até curioso, né? Pra saber onde que ele pode chegar, porque com 18 isso. ele já tá num nível tão acima, absurdo. e isso a gente pode também falar com tranquilidade, porque eu vi Messi, eu vi Cristiano Ronaldo nessa idade, ele já joga mais bola Sim. e tem também melhores números do que os dois nessa idade. Sim. Os dois amadureceram um pouquinho depois. O Messi já jogava uma barbaridade, né? É isso. Mas tem um ponto chega até importante a aí. gerar essa dúvida do até onde ele pode chegar, né? Porque com 18 anos ele tá assim, cara. Também esse pode cara se perder com no meio do 28, caminho. né? Não, um ponto importante do Yamal que corrobora com essa visão que a gente tem dele de futuro é que ele entrega isso também na seleção, né? Então, Verdade. aumenta essa visão geral do mundo. Ele não cai de nível na seleção, mesmo tendo menos entrosamento, né, do que no clube. E até para números de Copa do Mundo, enfim, essas estatísticas de seleção, acho que vai ajudar a chegar no nível... Porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele é o artilheiro de seleções hoje, né, muito gols em seleção, mas durante muito tempo a gente teve essa visão, né, de que ele e o Messi às vezes não entregavam tanto. Copas de 2010, por exemplo, deles foi... O Messi né, chegou a se baixo. aposentar da seleção argentina. Né? Pois é, e o Yamal parece que não vai ter esse peso tão grande, né? Eu só chamo a atenção em relação ao Lamine Yamal, fora assim, polêmicas extracampo, que muita gente já está comentando, quando é muita gente falando, é muita gente noticiando, pode não ser apenas uma coincidência, ele é muito jovem, ele ainda pode, no meio do caminho, desviar um pouquinho da rota e depois ter que recuperar e tal, não seguir talvez alguma expectativa que a gente crie. Mas tem também o fator físico, a quantidade de jogo que ele já fez na carreira profissional, que assim, ele joga bola desde os 16, então ele começou também a sentir os efeitos físicos, muitas lesões musculares, algumas outras lesões até de articulação e tudo mais. Então é um cara assim pra gente observar, pra ver se ele vai conseguir seguir essa curva, esse caminho maravilhoso. O que eu acho dele, ele ainda tá longe do auge dele. Ele ainda não é um jogador letal. Né? Você vai um jogo, você sabe que ele vai fazer um gol atrás do outro, porque ele ainda, obviamente, tem 18 anos, como você falou, comparando aí com o Messi, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, então, foi, enfim, evoluir bem depois da carreira dele, né? Para ser o Cristiano Ronaldo que a gente conheceu. Então, eu acho que ele ainda vai, enfim, maturar mais ainda, de ser esse cara mais letal. Vou fazer isso aqui, porque isso aqui dá um gol pro meu time toda hora. E tem que ter mais anjinho que diabinho, nessa época... Eu discordo muito disso. Discordo muito disso. Quando o Barcelona perde, não pode. Quando ele ganhar, vai ser lindo. Ele vai ficar com 5 mulheres dentro do iate, vai ser maravilhoso. O Cristiano Ronaldo passou muito isso. O Cristiano Ronaldo,
tudo era errado. Ninguém lembra O disso, cabelo, mas eu o telão, lembro. lembra? Ele olhava Cabelo, pro telão, é. ele olhava o gel, Até ele ganhar a queria primeira que... Champions. Aí ele ganhou uma Champions atrás da outra, ele virou um modelo. Ele é sempre o mesmo cara, egocêntrico que ele é até hoje. Não, ele não tá é sobre preocupado com personalidade, não é. Mas A questão falavam não é disso. essa. A questão de fora de campo é porque o Barcelona não ganhou a Champions. Não, Quando claro que não. ganhar, pra mim é. O moleque é o mesmo. Mas eu acho Quando que- tava ganhando a Eurocopa, não tinha nenhuma notícia disso. Mas não é à toa. ele não não é tinha à toa. feito, cara, Ele não tinha feito o que ele tá fazendo desde os 13 16 anos. anos. Mas ele tá fazendo desde os 13 Mas anos. concordamos que Com isso 18 anos também- já transou mais que a Mas gente. concordamos que Mas isso não cai. não é sobre, ó, não é sobre isso aqui. Calma. Sem desvirtuar. Concordamos que essa avaliação não cabe. Fale por você, hein? Conrado, fale por você, o Zé Loló. Concordamos que não cabe essa avaliação. Tá solteiro, porque tá ninguém é solteiro? amigo do Lamine Yamal aqui, ninguém sabe da vida dele particular. Eu não isso aí ligo é pra isso. especulação, o que a imprensa diz. A imprensa inventa muita coisa também. Pode acontecer, mas isso é especulação. O que importa é o que ele faz dentro de campo. Você tocou num ponto muito bom pra mim, que é do excesso de jogos com tão pouca idade. Outro dia eu tava lendo até um número assustador que o Estevão passou de 100 jogos recentemente por Sim. clubes. Então, assim, o Estevão, gente, virou profissional ontem no Palmeiras. Como é que esse cara já tem mais de 100 jogos na carreira? O Lamine Yamal foi até antes do Estevão. Então, assim, ele já tem bem mais que 100 jogos e uma idade muito pequena. Eu concordo quando você fala, cara, jogo de alto nível. O futebol hoje é um futebol de muita exigência física. Para você aguentar isso por 10, 15 anos, cara, você tem que ter uma preparação muito absurda, né? E em relação ao que o Conrado falou, hoje o melhor do mundo é o Lamine Yamal. Eu acho que hoje eu considero o Lamine Yamal como o maior talento. Ele é o maior talento bruto. Você olha, o refino, toque na bola, quem melhor trata a bola no mundo. Não tem ninguém igual a ele. É aquele Não cara tem que ninguém você igual a ele. vai querer assistir. Tá jogando? É, Eu eu quero pagar assistir. ingresso pra ver o Porque Lamine Yamal senão jogar. eu vou me arrepender de ter É só isso. visto um Rios no Instagram daqui E a eu- 12 E horas. eu não preciso ter um entendimento futebolístico aprofundado pra saber que ele joga pra caceta. Eu bato o olho e falo, irmão, esse cara é muito diferente de todo mundo que tá aqui. Então eu concordo nisso. Eu só vejo que... Outra coisa que o Conrado falou que eu concordo muito. Ainda falta ele, essa letalidade, ainda falta desenvolver alguns outros aspectos do jogo que ele vai acabar desenvolvendo naturalmente 18 na anos. carreira dele. Normal. E hoje é o maior talento bruto. Eu tenho um pouco de dificuldade de chamar de melhor do mundo, porque acho que aí você pode avaliar com várias réguas, né? Sim. E você tem jogadores que podem ser mais completos no momento, na atualidade. Você tem jogadores que podem estar já nesse nível um pouco mais maturado pela idade. Quem? Quero Quero saber saber quem, o meu amigo. Mbappé, Cara, o Mbappé teve hoje um é bem início mais muito letal. parecido. O Mbappé hoje vive, inclusive, uma temporada que, na minha visão, é o melhor início de temporada da carreira do Mbappé. O Mbappé hoje no Real Madrid, dezembro de 2025, o Mbappé tá refinando comportamentos que, em determinado momento, eu acho que o Mbappé ficou devendo um pouquinho nisso. E aí eu falo, por exemplo, o jogo aéreo. O Mbappé nunca teve um jogo aéreo muito forte. E ele tá virando esse centroavante. É que ele tá jogando mais tá dentro da área desenvolvendo, agora, né? ele tá desenvolvendo. Mas também O os Mbappé- times não cruzam tanto, assim. Não, o Mbappé tá finalizando melhor no 1 contra 1. O Mbappé cansou de perder muitos gols também, inclusive com muitos passos do próprio Neymar. O Mbappé desperdiçava muitas oportunidades. Ele tá refinando essa finalização 1 contra 1. O Mbappé, ele, na minha visão, ainda tem que evoluir um pouco mais nessa questão de entrada de área. Se ele quer realmente jogar por dentro, ele precisa estar mais dentro da área em alguns momentos. Muitas situações de cruzamento que ele não entra porque quer jogar fora. Então, ainda acho que ele está se desenvolvendo, mas está refinando. O Mbappé, pra mim, está refinando o comportamento e está melhorando a cada jogo, irmão. Porque ele começa O cara até como letal. um ponta, um segundo atacante, então ponta ele tá esquerda. até agregando. Então, eu vim agregando pro programa futebol. falar que se fosse pra votar de temporada, né, eu tô com você, Mbappé, mas eu acabei indo pro sentido para o ímpar, Ah, quem não, é mais mas eu nem voto no talentoso. Mbappé, não. Eu nem voto no Mbappé. Então, mas eu acho que ele tá aí. Quem mais a gente tem? Cara, eu acho que tem vários prismas pra você avaliar. Eu O sei Conrado quem falou você aqui, vai falar. prisma talento. Prisma talento, Lamine Yamal. Prisma já consistência nos últimos anos, tem o Mbappé. Agora, se você for olhar o jogador mais completo, jogador de futebol, não tô falando só gol, eu não tô falando só assistência, eu tô falando tudo, completo. Tem números. Pra mim, hoje é o Harry Kane. Sabia. Pra mim, hoje é o Harry Kane. Eu estou com o Bruno Pet. Porque ele faz... Ele tem números absurdos. Inclusive, o Mbappé tem um pouquinho menos do que ele no momento que a gente tá gravando aqui, mas tá pau a pau. Mas são números absurdos. E ele faz várias coisas que o Lamine Yamal não faz hoje e que o Mbappé hoje também não faz. Não tem o mesmo talento do Yamal. Tô com o Conrado. O Yamal, não sei, não. Não, o que você acha que o Harry Kane não faz Ele mais só joga coisas num que o Yamal? lugar diferente, mas de armar time, dar passe... Ó, eu vou. O Yamal arma o time pelo lado. O Harry Kane arma o time no campo inteiro. No meio, mas ele não, pelo lado ele não arma, por Não, exemplo. porque ele não tem Aí é velocidade. posicionamento. Sim, tem coisas que o Yamal faz melhor do que o Harry Kane. Mas eu digo assim, se for pegar o total,
Quem é o melhor jogador de futebol do mundo. Jogador de futebol, não é melhor atacante, não é melhor ponta, não é melhor meio. Pra mim, o Harry Kane, assim, com alguma sobra pra esses dois. Muito bom você ter falado isso, Bruno Pet, porque aí tem até uma arte que a gente vai soltar aqui. Posições do Harry Kane na bola de ouro. Você quer que eu fale? Por favor. 2017, 10ª posição. 18, 10ª posição. Tottenham. 2021, 23ª posição. Tottenham. 23ª. 2022, 21ª posição. 2024, 10ª posição. 2025, 13ª posição. O Harry Kane nunca ficou abaixo do 10º Mas também lugar. tem a ver muito com por onde ele jogou durante muito tempo, foi o Tottenham. Que mal ou bem, o time não chega e acaba um time que ele levou a final da Champions League. O Tottenham. Não, ele levou, não, ele se machucou. Mas participou ali. Não, sim, participou, claro. Mas o levou dá uma outra conotação. Entra a crítica à bola de ouro aí. Como é que um jogador com a qualidade do Harry Kane... Esse é um ótimo exemplo. Time campeão, de mostrar o que a gente está falando. E daqui do time que é campeão, conta mais. Se for contar bola, e eu não tô falando só bola, o que você acha que o cara joga. Pode contar momento. Pode não, deve contar momento, porque o prêmio conta a temporada. Mas quem joga mais bola no momento? Cara, o quem... nunca passou de 10. Nunca deixou de jogar bola. Pelo amor de Deus. É absurdo. Ele já joga muita bola há muito tempo. E daqui a 10 anos, tá lá o meu amigo, um beijo pro Davi, 2 na linha, 1 no gol. Vai lá, pega a lista da bola de ouro de 2025 e começa a olhar e fala que o futebol era uma merda. Porque só tinha... Pô, o Harry Kane não tá na lista, irmão. Pô, e aí? Me ajuda, né? Como é que não tá na lista, por exemplo? Isso que a gente... Com todo respeito ao McTominay, né? Sim, mas... Não atiça não, é que lá na Escócia vai ficar daquele jeito e vai pegar a gente na O Harry Kane, ele, na temporada passada no Bayern de Munique, ele fez uma primeira temporada estupenda no Bayern de Munique e não chegou longe na bola de ouro porque ele era azarado, né? Ele era azarado, porque eu queria ter o azar dele, né? De jogar o que ele joga, ganhar o dinheiro que ele ganha e ter a carreira que ele teve. Mas ele ficou a um gol do Rossellu de chegar numa final de Champions, cara. O Bayern de Munique ganhava até os finalmente, quando o Rossellu foi e meteu 2 gols históricos. E aí o Harry Kane perdeu. O Rossellu não ficou na frente do Harry Kane na bola de ouro, não? Dá uma olhada aí. Mas um Carvajal deve ter ficado. Isso é um absurdo. O Carvajal, o Real Madrid fez campanha pra ganhar. Isso é um absurdo. Se o Real Madrid não tivesse ganho, o Carvajal não teria ficado nem entre os 30. Aí ganhou, o Harry Kane não fica entre os 10. Aí isso baliza um argumento de que, o Harry Kane não acha que ele é o melhor do mundo. Olha, pega a posição de bola de ouro. Não pega a posição de bola de ouro. Posso trazer um dado aqui do Harry Kane pra poder corroborar um pouquinho mais com a defesa ao Harry Kane? Cara, teve um dado que eu tava pesquisando, e assim, é um negócio que eu achei um absurdo, assim, gigantesco. Eu fui comparar todos eles. Harry Kane, o Haaland, que a gente acabou não falando aqui, mas também tá nesse bolo. Vamos falar. Vamos falar, Mbappé e Yamal. O Harry Kane pegando a temporada atual, 25-26. E aí só dados da Liga, da Bundesliga, da Liga Nacional, porque é o que o FBref, que foi de onde eu peguei a fonte, tem esses dados. Antes que alguém levante a plaquinha. Exatamente, não precisa levantar, já falei antes a fonte. Um bom site. Exatamente. Se a gente pegar o número de finalizações que cada um desses jogadores precisa para fazer um gol, eu vou começar pelos outros para não ficar feio. O Mbappé precisa de 4.3 finalizações para fazer um gol. Ou seja, cada 4 chutes, 1 é gol. O Haaland, 3.7. O Harry Kane precisa de 2. Cravadas. A cada 2.2. A cada 2 chutes dele, 1 é gol. Não é que vai na direção do gol. É gol, irmão. Ele até tem gol da pequena área, mas a média... O nível de média dele deve ser atrás da marca do pênalti. E só vou corroborar agora com o dado do Pet e com o seu comentário, que foi muito pertinente. Eu tive um trabalho ontem, que é um prazer, né? Não valoriza não. Valoriza não. Foi ver um pouquinho de futebol, olhar número pra vir aqui falar. Funcionário do mês, cadê a plaquinha? Funcionário do mês. Levanta a plaquinha, Dudu, por favor. Eu queria ter uma confirmação e eu precisava assistir todos pra saber. Eu reassisti. Uma palma pro Edu. Eu reassisti todos os gols de Harry Kane com a camisa do Bayern de Munique. E por que eu tô falando isso? Porque o Harry Kane, pra mim, é o jogador mais completo, porque ele tem um domínio absurdo, é um finalizador absurdo, de cabeça, de esquerda, de fora da área, de perto da área. Irmão, ele é um absurdo, ele é armador, ele tem passe, ele joga de meia, ele chegou a jogar até de volante recentemente, né? Ele tem um papel defensivo muito importante, mas todos os gols que eu vi do Bayern de Munique, eu fui contabilizando, cara, são muito poucos, eu contei 4. 4 gols que ele dá mais que 2 toques na bola. E por que você foi muito bem? Porque ele tem muito gol de fora da área em que ele dá 2 toques na bola.
Isso mostra o nível de ajuste que esse cara precisa fazer para finalizar. É mínimo. Ele precisa disso aqui, ó. Pum, pum. Finalização. Ele não fica com a bola muito Não tempo. precisa condicionar o corpo de uma forma específica. O primeiro toque dele, ele já vai completamente ajustado para finalizar. Flamengo no Mundial de Clubes. Ele vão lembrar, né? Os 50 desse É. temporada. Tecnicamente, a palavra técnica, tá, gente? Muita gente aqui no Brasil acha que confunde muito técnica com habilidade. Técnica não tem a ver com driblar, balançada, Claro, elástica. claro. É técnica. Primeiro toque é técnica. Dominar bem, passar bem no lugar certo, a batida na bola para você virar um jogo. Enfim, obviamente, finalizar, chutar no gol. Ele realmente sobra muito tecnicamente. O domínio dele, para você ver, o que falta no Harry Kane comparado a esses caras que a gente vai falar Arrancada. aqui, fisicamente ele é abaixo, no sentido de, Velocidade. meu amigo, se botar na frente, não só de arranque Explosão. mesmo, de explosão, E por também exemplo, vamos um Vini considerar Júnior que a a gente idade vai... também. Ele já tem seus mas 2, mesmo 3. antes, mas você pegar um Vini Júnior, por exemplo, às vezes o Vini Júnior dá um primeiro toque, não é o ideal, só que ele chega rápido, aí ele já dá um toque e já tira do cara. Ele dá uma esticada, parece que não é o ideal, mas ele chega antes. O Harry Kane, pra driblar alguém, pra tirar de alguém, tem que ser sempre a balançada perfeita e o toque perfeito. Ele faz muito, de costas, ele finge que vai pra um lado e volta, enquanto o Arsenal, o Declan Rice foi pra um lado, ele foi pro outro. Tipo, o Declan Rice engole ele fisicamente, de arranque e de força. Então, ele tem uma precisão pra tudo, que tem a ver com chute também. Então, um cara mais técnico, e eu gosto muito de usar a palavra precisão do Harry Kane. Até para dar um passe, vai na perna certa, se é na esquerda, ele dá na esquerda, na velocidade certa, e principalmente no chute, né? Eu tava vendo também um vídeo sobre ele ontem, quantos gols que ele tem que são rasteiros. E na ele não bochecha. precisa dar a pancada Tudo no na alto, na bochecha. gaveta. É tudo chutinho embaixo, que ele acerta certinho a bochecha da rede. Então eu tô com vocês, eu acho que ele é um dos melhores do mundo hoje. Eu acho que eu escolheria hoje o Yamal na frente, pensando no meu time, aí é gosto pessoal, mas o Kane é realmente um absurdo. É legal de ver jogar, né? É gostoso de ver jogar. E que bom que tá tendo esse reconhecimento Sim. tardio, né? Sim. Porque agora tá no time que Melhor. disputa títulos, enfim. Eu queria fazer uma provocação aqui. Aqui a gente começou falando sobre a supervalorização ali da estatística de gol e assistência, já que eu também acho errado. Mas a gente vai falar de sucessores, a gente fala de Kane, de Mbappé, de Yamal, de Haaland, vou falar daqui a pouco. E vai trazendo esses números aí de gols, de quantos toques para finalizar. Inconscientemente, a gente não tá, de novo, supervalorizando o número de gols e assistências e subvalorizando as outras funções no campo, de meias, laterais, zagueiros, goleiros. Acho que no caso do Kane chega a ser até um pouco o contrário, né? Até, porque tem se alguém tudo, entendeu né? isso, mas é porque o Kane é um jogador completo que consegue agregar isso E além, ele fazer consegue gol e dar assistência. E ele faz muitos gols por conta de todos esses comportamentos que são... Eu vou falar isso, meu comentário vai ser guardado pro Haaland, mas serve pro Kane também. É um jogador que ele tem tantos comportamentos em altíssimo nível que levam ele a fazer muitos gols. Então, eu acho que nesse caso acaba sendo uma consequência. Os E nessa gols, temporada até dá números. mais assistência. Tá Exato. deixando muita gente na cara do gol. Haaland. Exato, o Haaland. E o Kane fazendo gol a rodo, né? Gol sem parar. Mas acho que nesse caso, os gols eles vão ser um complemento de tudo aquilo que cercam o que ele pode fazer. Não é pra gente esquecer. Ignorar, né, ignorar gente? também. Igual, Você pega o Mbappé, que é o outro que a gente tá falando, ele fez 20 jogos e 25 gols, é óbvio que isso aí é impressionante, você não pode deixar isso pra lá. Se ele vai em Copa do Mundo e pode bater o recorde de gols na próxima, final de Copa, perde e faz 3 na final de Copa do Mundo, é claro que isso tem o seu peso. O que a gente tá falando é que não pode ser a única coisa. Se o cara fez 2 a mais, o cara é melhor. Um fez 40, outro fez 42, o meu ganhou. Não é assim, você tem que analisar realmente a temporada e o efeito que o cara tem. E aí já entrando também no assunto Haaland, que eu acho que é o que mais vai entrar essa questão dos números. Os números do Haaland, e não só desse ano, mas de tudo que ele fez até hoje. Desde no que futebol, ele nasceu. Desde que ele nasceu. E também desde que chegou ao City, você vai pegar assim... Pô, nesse caso, irmão, tu tem que levar em consideração os números, porque são números muito absurdos. São números que ninguém fez. É o jogador mais rápido e mais jovem a chegar a 50 gols 100 gols na Premier League. A Champions League ele precisou de 49 jogos. Calma que ele fez, ele estudou, funcionário do mês. Ele tá com é o jogador que chegou mais rápido ele vai chegar. aos 100 gols na Premier League. 111. A projeção de gols dele, do que ele fez até hoje, assim, é pra estourar, quebrar recorde. E não foi só no City, né? Não, Era Noruega, Salzburg, Dortmund E vale mencionar. e seleção E norueguesa. vale mencionar, se ele está batendo esses recordes, ele está superando o Messi e Cristiano Ronaldo nesses dados. Exato. Nesses dados ele está melhor do que o Messi e Cristiano Ronaldo. E numa mesma era de concentração de talento nos times. Então também não entra essa. O City é a seleção. Barcelona e Real Madrid também é. Eu acho que ele tem que estar nesse debate de melhor do mundo. Se alguém quiser escolher, beleza. Mas eu jamais escolheria, antes desse que a gente
comentou o Haaland. Eu, pessoalmente, mas eu também não acho, se, por exemplo, o Canedo quiser escolher, o Canedo, um dia a gente já quase saiu na porrada, que ele quis falar que o que o Haaland faz é uma arte. Quase acabou a amizade, mas não tem problema, a gente Quase continua que o amigo. mais Agora ele fala de novo. Mas assim, se ele, por exemplo, quiser escolher o Haaland, eu não acho um absurdo justamente por tudo isso que o Edu falou. É muito gol que o cara faz. E realmente o gol, como ele num faz esporte que às vezes fica 0-0, um cara que tem facilidade para fazer gol, tem que ser valorizado. Eu só acho que tem outros que fazem gols também e fazem mais coisas pro Tem um detalhe time. pra mim que pesa contra o Haaland. Se pegar todos esses que a gente tá falando Ele é feio, ele é muito feio. Não, também, Ele é pode muito ser feio. também. Mas assim, o Ronaldinho Gaúcho também era e jogava muito igual Acho o Kane lindo, de fase. Tem um detalhe que pesa contra o Haaland, que é o seguinte. Todos esses que a gente tá falando aqui, se você larga sozinho num time horroroso, eles saem melhor do que o Haaland. Todos eles. Harry Kane, Lamine Yamal, Mbappé, eles sozinhos, com um time horroroso em volta, eles vão sair melhor do que o Haaland. O Haaland é um cara um pouquinho mais dependente da engrenagem pra fazer tudo que ele faz. Eu ia montar um time só pra botar ele na linha do meio de campo, recua todo Você mundo vai ter que e montar lança. um time. Mas Você se tem der que um montar goleiro time. sabendo lançamento pra ele, ele acha Fala, que o que a gente tá falando que ele... Mas a gente vamos passar a bola pro Bruno. O Bruno tá comigo que eu falei. Eu quero falar sobre o Haaland. Mas a gente acabou de falar que ele fez gol em tudo Não, lugar, no né? Salzburg lá o time era um cata-cata, tinha ele, mas... É. Um grupo com o Borussia Dortmund, ele meteu 3 no Borussia Dortmund. Liverpool, meteu gol no Liverpool naquela época. Perfeito, mas é que a gente tá comparando aqui, a gente tá comparando com os melhores, eu não tô comparando com a média. Mal num time Tô comparando com os fraco, melhores. Ele não ia conseguir fazer muita influência no time, já o Haaland... Quem que você falou? O Yamal? Lamine Yamal. Não, eu concordo com o Conrado. Pra mim ele é o melhor do mundo hoje, tecnicamente. Só que num time de bagre, monta o time fechadinho, lança lá, o Haaland ia sobressair mais pra fazer gol. O Lamine Yamal já não ia conseguir jogar tanto. É uma boa tese. É uma boa tese. O time ruim, o cara centroavante. No drible, você acha que o Yamal não conseguiria? Não, sozinho não. Pô, juntam 4 em cima dele ali, Sozinho 3, eu acho 4. que não. Não ia pra andorinha só, não vai fazer verão ali. Não, é igual o Guardiola, de Vila Nova. Vocês querem ver o... Aí tem que botar o Hamilton pra comandar um carrinho de Fórmula 3. Vamos botar o Kane na Tombense pra ver se ele é bom. Nesse Ronaldo jogando Vai, Brown. A gente já teve camisas 10, não, pelo amor de Deus. A gente já teve camisas 10, né, que resolveram, né, sozinhos com o time, sei lá, pega aí Forlan na Copa pelo Uruguai. E já teve também, pô, vou puxar lá de trás, pô, Rob Gol no Paysandu em 2005. Era só ele, irmão. O maluco tinha 40 gols, o time tinha o quê? 15 pontos? É uma loucura. Mas, já que a gente não tem um ponto de partida, né, digamos assim, é muito gosto, assim. Sim. Acho que o melhor do mundo, quando você pega assim, pergunta pra qualquer pessoa assim, um apaixonado por futebol, mesmo que ele não seja um especialista, vai vir o lúdico. Sabe? Então, assim, o Harry Kane eu sou, né, fissurado no aspecto da técnica, nos feitos dele. Também acho que ele foi muito injustiçado por esse fator do Tottenham. Né? Ele tá no Tottenham, ele não tá no top 10, no top 20, às vezes é uma loucura. Só que agora, tem um fator preponderante para ele não chamar tanta atenção, que é o fato dele não ter justamente 1 para 1. Ele vai ter ali uma maneira de, uma movimentação de corpo, uma inteligência, né, um passe, um 2 para driblar o seu adversário. Mas ele não tem esse lúdico, ele não vai ter a habilidade o elástico, o show. E isso para mim é fundamental. Por isso que eu tô mais com o Conrado nessa questão do Yamal, porque tem o showman, irmão. Na hora de você escolher o melhor do mundo, E no Brasil também se valoriza muito a relação com a bola, né? Especificamente no Brasil, a gente tem muito essa relação. DNA. Eu não sei se em outros lugares do mundo, e aí eu não tô dizendo que eu acerto não, tá? Eu tô falando também é uma visão nossa, uma perspectiva nossa de enxergar o jogo. A gente enxerga muito baseado na relação com a bola. O jogador que é bom, ele é bom pelo que ele faz com a bola, né? O que ele faz sem a bola muitas vezes fica ali esquecido. O Thomas Miller é chamado de bagre aqui no Brasil. Quem? Thomas Miller. Exato. Joga mas eu acho que esse argumento é muito bom, mas eu nem levaria só pelo lúdico não, viu, Brown? É no sentido de decidir jogos mesmo. Quem viu agora o gol recente que o Mbappé fez, quando a gente tá gravando, enfim, eu não vou lembrar. Atlético de Bilbao. Ele pega um lançamento no meio do campo, no domínio, ele já deixa o cara pro chão, e aquilo é força, não é só técnica, é técnica também. Mas ele domina no contrapé do marcador, e o próximo tapa, quando o marcador pensa, ele já tá catando cavaco, porque não dá mais pra pegar esse cara na velocidade. Ele dá outro tapa, ele já tá na área, vem um outro zagueiro, ele dá no contrapé, outro cai no chão e ele tira. Essa parte física faz diferença. O Mbappé fez um gol sozinho. Não foi sozinho porque teve a virada, agora eu não vou lembrar quem virou a bola nele, não sei se foi o Valverde, enfim, não vou lembrar. Mas assim, é um gol que ele tira da cartola sozinho, ele faz vários desses. O Yamal faz assim,
Mas aí Na foi Bundesliga ano outro. passado. O Yamal faz Richarlison fez desses. um agora, né? Muito obrigado. O Richarlison também já fez um gol do meio campo. Mas Mas tomou de quatro, eu tô mas falando fez um esses gol do gols meio campo. individuais, de o Claro, cara claro. tirar 3 ou 4 no drible. Eu acho que não é só questão do lúdico, é questão de desarmar defesas sozinho. E aí, você tá falando que o brasileiro encara muito assim. Eu, pessoalmente, encaro muito isso sim, mas não é só lúdico de... porque é bonito. Não, porque o drible desmonta esquema táticos. Nenhum treinador vai lá na prancheta, agora a gente vai fazer assim, aí quando esse cara aqui tomar um drible, ninguém faz isso, meu irmão. Então, Aí quando o Yamal driblar 2, a gente vai fazer isso. Não, quando acontecer um drible... mas quando acontece um drible, desarma tudo. Então o drible é muito importante. É muito importante. Inclusive, eu acho que é até um problema que o futebol mundial às vezes vai deixando um pouquinho para trás, que os times estão mais compactos. Enfim, aí é um outro programa. No próximo a gente faz esse. Mas enfim, então eu acho que o drible é muito importante, por isso que eu acho que tem alguns outros jogadores que ficam na frente, que tem a ver com o drible, mas também com a parte física, esse arranque. Botou na frente, nenhum zagueiro mais pega esses caras. Nesse debate, então, com essa sua opinião, se você pegar aquela exercício que eu fiz do Haaland com o Yamal, então o Yamal sozinho resolve mais coisas sozinho do que o Haaland. Porque se o drible tem toda essa importância, eu concordo contigo, se eu botar sozinho o Yamal no time, ele vai fazer mais do que o Haaland. Porque o Haaland não tem essa capacidade de drible. Não, eu nem discordei isso de você. Isso aí é um exercício muito difícil de fazer, né? A questão que o último cara... A questão que eu acho que o Luiz falou, que eu acho que tem a ver, eu posso concordar um pouco, que o Yamal às vezes fica um pouco mais longe do gol e o último lá, você bota na frente, ele briga, dá porrada, ganha no físico, chuta e é gol. Cruzou uma bola difícil, ele ganha de 2 zagueiros aqui, pum, gol, e o gol resolve. De repente o Yamal vai cruzar e o atacante é um horrível, quase falei o nome de alguém aqui, não precisa falar o nome do jogador aqui, e aí, pum, o cara vai perder, o gol não sai. Sim. Como ele é um cara que no próprio Barcelona agora, eu posso falar, o Ferran Torres perde um monte de gol, ele vem, dá uma dribla 1, dribla 2, trivela espetacular. Poderia ser o seu exemplo. Aí trivela espetacular, perde o gol, não entra na estatística. Deixa eu falar sobre a questão do Haaland, só antes da gente fechar esses 3, né, que eu acho que estão ali. Eu também tenho a falar dele ainda aqui, porque o Haaland, assim, eu acho que esse número, inclusive, que eu vou falar ao final da opinião, ele é muito assustador, assim. Eu não acho que o Haaland seja o melhor jogador do mundo. Acho também que eu jamais votaria no Haaland numa votação para ser melhor do mundo. Longe disso. Ele faz muitos gols e eu valorizo muito isso. E eu tenho até eu costumo falar que a profissão do Haaland é fazer gol. A profissão dele é fazer gol. E para mim ele tem um diferencial muito grande que ele se coloca nas melhores condições possíveis para fazer gol. Então o que é isso? O desmarque dele é absurdo. A forma como ele sai do zagueiro, a forma como ele ataca espaço, a forma como ele lê espaço dentro da área para sair, ganhar 2 metros do zagueiro e conseguir cabecear. O jogo aéreo dele é absurdo. A forma como ele finaliza de primeira é um absurdo. Tudo em relação a criar condições para finalizar, ele é sensacional. Top. Top. Assim, talvez o melhor do mundo. Ele beira a perfeição. Talvez e aí tem um dado que eu acho que assim, é assustador. Assustador. Eu sei, E que mostra exatamente isso. O Haaland tem 19 impedimentos com a camisa do Manchester City. Impressionante. Não é na temporada, não, é na história. Com a camisa do Manchester City. O Haaland ficou... Só 2 fora de casa na Premier League. Exato. E o Haaland tem 19 impedimentos com a camisa do Manchester City. Semana passada, Manchester City e Fulham, fora de casa. Ele voltou a ficar impedido no jogo fora de casa de Premier League depois de 2 anos. Ou seja, o que isso quer dizer? Esse cara, num time que domina a posse de bola, que tem a posse de bola mais de 70%, que tá toda hora buscando o movimento dele. Esse cara, o que ele faz com perfeição. Ele se coloca na condição de fazer perfeitamente. Tecnicamente, fica devendo muito. O Haaland dominando uma bola, né? Você joga uma bola pra ele. Tirando a técnica de finalizar, né? Exato. Não, tecnicamente que eu digo assim, primeiro toque, o domínio. É dos melhores. É das melhores. Fica faltando. Também não é um bagre que não sabe tocar a bola. Mas, beleza, fica faltando. Não dá pra chegar perto de um Yamal. É esquisito, né? É meio esquisito, meio robótico, enfim. É grandalhão. Mas, irmão, o que ele se propõe a fazer, que é gol, e toda a condição que ele se coloca pra fazer isso, irmão, beira a perfeição. E é um dos melhores do mundo, porque ele é um dos melhores do mundo e um dos melhores da história em fazer gol, que é a parte mais importante do jogo. Esse dado de impedimento é surreal, porque o Edu falou, né? 19 impedimentos. 19 impedimentos. Recentemente, não é o clássico, Barcelona e Real Madrid, o Mbappé ficou 8 vezes impedido em um jogo. Mas calma, aí tem uma coisa que eu ia falar A linha alta do Barcelona. A linha alta do Barcelona, calma, e tem outra. Quando você assiste jogo da Premier League, tá quase todo mundo com a bunda lá dentro do gol, né? É até difícil ficar em impedimento.
muitas vezes, mas mesmo assim... Não, o City cria mesmo muitas assim- situações assim. Não, caramba. Calma. Não, mas conta- marca alto, Liverpool marca alto. Não, tô te não, falando- o Bournemouth, vai até Não, vários mas outros. vai- Eu entendi, em mas muitos vai jogos do grosso, eu City... entendi. Ah, por sinal, acho que Tem tem uma uma plaquinha plaquinha, perto acho que aí, deve tá? ter alguma plaquinha parecida. Em muitos jogos do Você vai saber qual é. Você vai saber qual é assim que você pegar ele. Cadê a placa? Aí, ó. Eu aumento. Essa é- não, Não, você não eu aumento, Eu mas aumento, mas não invento. invento. Essa daí. Ah, não tinha visto. É o- é o- eu não tinha visto. É o nosso Nelson Rubens. Mostrar pra câmera, Ok. Mas só pra terminar, depois do bullying, só pra terminar. Talvez esse último Manchester City de agora, não tanto, mas quantas vezes a sua imagem principal de um jogo do City é com todo mundo lá atrás e o City dentro do campo de ataque, dominando. Essa é a imagem normal Dos do 20 jogo do Manchester jogadores City. na- Então, Acontece com recorrência, assim, mas é um não é número tão, bizarro. mas até não é um time que toda hora joga no contra-ataque pro cara ficar em impedimento o tempo todo. Poucas vezes tem um espaço nas costas da defesa. Mas mesmo assim, 19 não diminui, tá? Porque eu tô falando que, de repente, se ele jogar com o Barcelona assim mais vezes, de Pô, mas repente é que ele 8 é fique muita mais... coisa. É muito, é isso. É claro. É muito. metade, Mas, né? ó, E tem uma coisa na fala dele, quando ele foi perguntado sobre essa questão do impedimento, ele falou assim, acho que faz parte do meu jogo, odeio estar impedido, e é algo que eu venho trabalhando desde os 13 anos em Bryan, a cidade dele na Noruega. Ou seja, esse cara Laboratório. tem uma preocupação em não Obsessão ficar absurda. impedido Não, aí desde os eu- 13 anos. na Noruega. Aí, sério, pra quem quiser se aprofundar sobre o que esse cara faz, o que explica ele tá nesse estágio hoje, ele já deu várias entrevistas contando como ele é a rotina dele, como ele é desde cedo. Ele é maluco, né? Ele é um outro Cristiano Ronaldo, assim, doidão, que é recuperação, jogar o próximo jogo, tá bem. E o que eu acho muito foda nele é isso. Ele transforma um gol em algo fácil, banal. E, cara, é difícil pra muita gente fazer gol. E ele, às vezes, consegue justamente com um desmarque, 1 metro, que ele dá uma gingada. Ou um gol que eu acho espetacular, que é um gol que ele faz no Brighton, que o Dunk, que é um zagueiro grandalhão, muito forte, aquele zagueiro inglês, que jogaria nos anos 90, batendo... Cara, o Haaland veio como um trator, ele cai estabanado no chão, não tem nem coragem de pedir falta, porque Foi no são lançamento dois do Ederson, grandalhões. inclusive, né? Acho que foi do Ederson, né? E ele faz gol de todo jeito, assim, ele tem os gols acrobáticos dele, alguns... E ele tem gol, assim, de primeiro toque de direita, esquerda, de finalização difícil mesmo. Não, a bola, às vezes, vem rápida, rasteira, que alguém precisa dominar, ele vai e chuta de primeira. Então, ele é muito... Banalizou o gol. Ele banalizou. E, cara, queiram ou não, assim, o gol é muito importante. O gol é o que define o placar, cara, assim... Não, ele tem que estar no papo sobre melhores do mundo. Sabe o que eu achei curioso aqui? Eu já tô vendo aqui, já tem quase 50 Não minutos. falamos de brasileiros. Ninguém citou nenhum brasileiro, e principalmente o Vinícius Júnior, que recentemente até ganhou o prêmio, né, ganhou qual? Da The FIFA. Best, né? Ganhou da The Best FIFA. 24. Enfim, ninguém citou o Vinícius Júnior. O Vinícius E Júnior... já vou falar a minha opinião. Pra mim não tá mesmo Nem quando ganhou. nesse papo de estar Não, quando ganhou, nos ele melhores mereceu, do mundo. Quando ganhou, mereceu. Mereceu. Mais que o Rodri, que Sim, ganhou. Não, mas vocês Não, acham que não, no papo de hoje, tá, gente? Mas Teve foi um resenha papo aqui, de- Aí não. esquecemos, foi um porque erro teve uma- nosso porque ou teve uma merecia queda. estar? Ele teve ele uma tá queda. agora por ordem alfabética, então ficou por fim, ou ele não merecia estar aqui? Mas o Vinícius Júnior tem um ponto que é o ponto que o Brown levantou, que é a questão do show. Você quer ver show, você vai pagar pra ver o Vinícius Júnior jogar. Talvez você não pague pra ver o Haaland jogar. Talvez você não torce pague pra pra não ver o ver uma Harry camisa Kane do jogar. Brasil, Mas você então, quer ver show... Ah, não, qualquer seleção realmente nunca jogou, mas o que ele fez naquela temporada do Real Madrid, o que ele faz quando o Xabi Alonso deixa ele entrar em campo, que tem um problema de relacionamento... Tem isso também. A gente tá num período em que... ele tá em baixa. É um recorte de 4, 5 meses em que a gente vai descobrir, né? Se tem muito do fator dele ou tem muito do fator do treinador. Sim. Né? Que eu acho que entra na balança. Mas eu acho que se esse programa fosse há 12 meses, vamos colocar assim, há 1 ano, Ele estaria na ele discussão. estaria no início da discussão. Eu acho que essa primeira prateleira a gente fecharia nesses nomes que a gente falou bastante. E aí, abrindo uma segunda prateleira, eu acho que o Vini é um dos capitães, um dos Mas líderes. Não, eu coloco Pra ainda mim é mais top um na 5, primeira você prateleira. coloca ele Pra ainda mim é na top primeira? 5. Não, eu coloco o Não. Jude Bellingham nessa primeira prateleira. Ah, O tá. Bellingham na mim- frente do Vinícius pra é mim, insano. minha É opinião- insano. Prendam Minha o Eduardo opinião, Bar. o Jude Bellingham é o único meio-campista capaz de jogar de 5, de 8, de 10, de dar passe, organizar uma equipe, ter capacidade de recuperação, capacidade defensiva. Você já ouviu falar pisa- do Arlon Freitas? Respeito mal, acho que jogador de futebol, inclusive. Pisa na área, faz gol de cabeça. O Bellingham, pra mim, sai da pressão para um lado, para o outro, organiza. Meu irmão, o passe dele é absurdo. O Bellingham, ele é um jogador
estupendo, Mas acho que também não tá deitando, não. novo. Também não tá deitando, não. Essa Mas é um temporada, recorte momentâneo. Mas é igual o Vinícius. Não, calma aí. Gente, vocês estão esquecendo o Exato. foco do programa. O recorte Aí não é é da opinião. temporada. Ele não tá falando. O Bellingham é um dos melhores jogadores do mundo. Eu coloco nessa prateleira porque o que ele faz, a capacidade que ele tem de jogar em todas do meio de campo e agregar com diversas funções para uma equipe num nível altíssimo, eu acho que é muito raro. E o Bellingham, ele tem tudo. O Bellingham tem força, o Bellingham tem duelo, o Bellingham tem finalização, Ele é o Bellingham completo. tem passe. Ele é Ele é muito completo. completo. É muito difícil você achar um meio campista que nem ele. Por exemplo, eu tenho outro jogador, eu falei do Haaland ser especialista em fazer gol. Tem outro jogador que eu acho fenomenal, que é o Vitinha. O Vitinha eu acho fenomenal. Só que o Vitinha ele é um especialista em controlar o jogo, em controlar o meio de campo. Falta no Vitinha muita coisa que sobra no Bellingham. Falta o Vitinha invadir a área e pisar e fazer gol de cabeça. Falta o Vitinha pegar. Tá fazendo até mais gol agora, né? fez um É um momento eu bom. acho. Mas a gente tá falando de geral. O geral, o Bellingham faz isso. Você pega o Bellingham e bota numa equipe, você sabe que ele pode te entregar tudo isso. E você bota o Vitinho, você sabe que ele vai te entregar um aspecto do jogo, que aí, dependendo do contexto, isso pode ser fundamental, como foi no Paris Saint-Germain, em que ele virou o cara do time no meio de campo. Agora, o Bellingham, ele tem tudo. Então, ele tem que ter ele tem que estar nessa primeira prateleira. Ele é completo. Não. Esse é o ponto. É a primeira ou a segunda prateleira? Esse pra mim é a a primeira é Cria uma segunda Não, só porque pra eu tô ele. falando isso porque assim, eu E não o Bellingham discordo. tem 22 anos. Eu não discordo de Não nada se que você está esqueçam falando. disso. Ele tem Eu não 22 discordo anos. de nada que você está falando, mas a gente está falando aqui de uma prateleira. Você está querendo Mbappé, colocar o Bellingham junto do Exato, fecha Mbappé, nos cinco. do Haaland e do Harry Kane. Fecha nos E 5. do Lamine Yamal. E do Lamine Yamal. Você está colocando o Bellingham nessa prateleira. Estou, sem Não, nenhum tá. problema. A nossa A primeira discordância é aí. prateleira do futebol mundial hoje, o top 5 do futebol mundial é Lamine Yamal, Kane, não em ordem, tá? Lamine Yamal, Harry Kane, Mbappé, Haaland. Acabou. Não ouviu? Pra mim, o grande ponto é esse, assim, se é pra... Eu acho que a gente vai fechar aqui, unanimidade, o top 4. Até como uma brincadeira, vocês podem fazer um PEN, se vocês acham que merece estar nessa segunda A lista prateleira. baixa, a lista baixa. Na lista abaixo. Vai, Que é vai, aberta vai. com o Eu ia- Vinícius eu ia Júnior. Que é citar- aberta com o Tier 2. Eu ia colocar dois jogadores ali parafraseando Abel Ferreira, nos asterísticos ali, beleza? Cara, eu acho que se a gente tá discutindo jogadores que... Se a gente falou do Kane, por exemplo, do fator Tottenham ter atrapalhado, pode parecer devaneio, mas eu tenho muito essa... Meu Deus. Acho que o Bruno Fernandes é um cara, se ele não tivesse no United, a gente poderia Esperava discutir. coisa muito pior. Pô. Justo. Ele ameaçou. A gente poderia discutir ele no Real Madrid, no Barcelona, eu acho que dá pra discutir. Ajudando aqui um pouco o argumento do Pet, eu não sei se eu coloco junto dessa prateleira, que pra mim o cara que decide jogo vai estar sempre acima. E decidir é meter a bola O lá Bellingham dentro do gol. decidiu muito jogo. Mas ele decide menos, né? Inclusive, Menos do que o Vinícius Júnior no Real no Madrid, Real no Real Madrid, Mas campeão ele da não é um Champions cara que vai League. fazer tá muito cansado. gol. Ele fez muito gol no Real Madrid, campeão da Champions League. Tá vendo? Cuidado. Mas quem foi Mas mais foi decisivo na Não, o temporada? melhor jogador da Champions é o Vini. Mas Gol foi na uma final. temporada. A gente não. O que eu tô falando quem vai fazer mais gols na temporada? Participar? O Kane ou o Haaland? Não, vão ser os E dois. o Bellingham. Mas o que o Bellingham faz também, o Kane não vai fazer. Tá bom, eu Eu me concordei. recuso a perder mais tempo falando do Bellingham no O que eu programa. tô falando é, Isso aí. lembrando do Bruno Fernandes, é que tem menos meio-campistas de valor. Será O que é no De momento Bruyne, atual? por exemplo, caiu um pouco e foi pro Napoli. Né? Mas o De Bruyne sempre estaria nesse debate. Pra mim, ele estava sempre entre os melhores do mundo. Projeção de combate. futuro foi citado agora recentemente na entrevista de dois treinadores, né? Um foi o Enzo Maresca e o outro agora me fugiu. O Estevão, pra mim, Estará de nessa questão lista. assim, de futuro, ainda não alcançou, por exemplo, o nível Yamal de, assim, num fator geral, apesar de ter decidido o jogo que o Yamal jogou, né? Mas eu acho que daqui 2 anos a gente vai começar a colocar Talvez o na Estevão com Copa. mais certeza. Eu acho que tem um nome que falta muito aí. Pô, eu tenho um do Chelsea, Tem um o que Enzo falta Fernandes. Não acho que o Enzo não entra nessa lista, não. Acho que tá mais Começa abaixo, mas que o cara controla o meio campo do Chelsea. eu e vi... ainda é bom de arruma confusão quando tem que arrumar, joga, propõe jogo. Ele bota assina o a pelada? Que ele gosta desse perfil? Não, a música é artilheiro. Tem um aí que eu acho que falta. Eu vi em loco, assim, foi um dos jogadores que eu mais fiquei de boquiaberto, porque eu achei fenomenal, é o Julian Álvares. Esse Álvares é fenômeno. Julian Álvares. Álvares joga muito. Joga de 9, muito segundo novo. atacante. E se ferrou porque foi jogar no Atlético de Madrid, entre Eu aspas. não acho que ele se ferrou, não. Ele tá jogando muito lá. Não, ele está jogando muito lá, mas se ferrou o Harry Kane e Tottenham. Porque ele vai ser impactado, Sim. ele não vai mais pra premiação. Sim. Vai Mas é depender muito da novo, Argentina. daqui a pouco pode estar em outro clube, É, tudo maior. sim. Mas de novo, a gente já bateu na premiação. A gente tá falando da nossa, quem já acha melhor. Com certeza ele tá entre os melhores atacantes do mundo, o Julian Álvares. Vocês repararam que eu não citei nenhum Lautaro. jogador? Não,
Ninguém sentiu falta. Eu falei com o João Neves do João Neves e tal, mas... Dembélé. Não, citei até. Eu não citei nenhum jogador de defesa. Cara, eu ia levantar isso aqui, eu esqueci. Tipo assim, e aí? O que precisaria Eu pra tenho uma vocês, solução. O atacante um para de fazer jogador gol. de defesa ser o melhor do mundo, como, por exemplo, independente de ter sido justo ou não, o Cannavaro ter sido? Eu tenho uma Todos solução. os jogos sem 0x0. Ou isso, ou então você cria um Aí prêmio de primeiro. melhor defensor do ano. Foi o que eu Porque quis falar. as características são diferentes. O que o Van Dijk faz, ninguém que a gente tá falando aqui faz. Mas você precisa ter esse cara no futebol. Esse cara é necessário no jogo de futebol. Thiago É um zagueiro Silva. que vai desarmar esses caras todos que a gente tá falando aqui. Senão não tem goleiro, não tem nada. Só que assim, isso pro futebol, pra nossa forma de ver, que o gol é a parte mais importante e tudo mais, isso vai ser sempre menos relevante do que o cara que faz gol, do que o cara que tem o lúdico, do que o cara que tem o drible. Isso sempre vai Por ser. isso que E ele tá ganha, certo que seja por isso assim. que ele ganha um salário menor, ele E tá tem menos certo que seguidores seja na rede assim. social em média e tal. Ele é tudo. Pra mim, só poderia ganhar se- Mas tem que Zé ter um prêmio Pacini- pro cara, pô. Zé Pacini tem uma opinião boa sobre defensores. Fala aí, Não, então, parceiro. quando eu fui fazer aquela provocação lá no meio do programa foi por causa disso, porque a gente, quando é mais novo, assim, a gente tende a valorizar muito o drible, principalmente aqui no Brasil. Depois a gente vai pra essa coisa dos gols, da assistência que a gente debateu, e o defensor, ele fica escanteado nessa discussão. O Browner falou aqui do Cannavaro, né, que foi eleito o melhor do mundo. A gente tem um prêmio de melhor goleiro hoje, que é muito Criado bem só discutível. em 2017, só. E que tem critérios também discutíveis, né? A gente veio... Mas pelo menos tá, todo mundo teve a chance. Nossa, é mesmo. É pior ainda esse prêmio. ganhou 18 prêmios. Pior ainda. Eu queria justamente trazer isso, assim, o que o zagueiro, o lateral tem que fazer, só contribuir na frente, igual o Hakimi fez agora, e o Hakimi e o Nuno Mendes foram indicados Terminou agora, top 5 na bola de Terminou ouro. top 5. Sim, o Nuno Mendes tá Um dos maiores absurdos, né? que Então, a mas gente- é o que eu acho, né? E parece piada, mas não é. Pro defensor concorrer, os atacantes têm que ir muito mal. Tem que ser um ano que os atacantes vão estar Eu muito acho que só embaixo. se tivesse um time que claramente você olha, esse time não toma gol porque esse cara não deixa ninguém fazer gol, e isso não acontece. Pô, Então com não 11 tem é muito que ser. difícil. Eu acho que é normal os defensores Teve não um tá, porque eles mini não movimento são na época melhores. Com o Van Dijk, né? Teve um mini movimento. É. O Van Dijk tinha que ter ganho. E tem Mas, nota Nossa, três. e era pra ganhar do Messi, eu ia surtar muito nesse ano. Meu Na Deus. última temporada. Num dos melhores anos igual- da carreira do Messi. Não, pra mim, Pra brigar. o Cannavaro, quando foi, pra mim o Pirlo foi o melhor daquela Copa. Pra mim era muito mais importante pro time da Itália O o Pirlo. Modric também, que é um volante e tal. O último- último era pra ter sido melhor, porque ele jogou demais aquela Copa e perdeu pra Espanha. O último top 30, o Hakimi ficou em sexto, o Donnarumma ficou em nono, mesmo tendo um prêmio específico para goleiro, e o Nuno Mendes ficou em décimo. Ninguém vai me convencer aqui que o Nuno Mendes joga mais do que o Pedri, que ficou em 11º, nem que o Kane que ficou em Olha só, 13º, e nem que outros... Irmão, é que a lista também chega um momento que o cara fica meio... Ele leu o McTominay e ficou impactado. Não, ele bateu o olho no McTominay. Cadê o Ademola o Luto, Guirassi, aí O Haaland ficou em 26º nessa. O Haaland em 26º. O Nuno Mendes, e eu gosto muito do Nuno Mendes, que tem o seu papel, tem a sua Melhor lateral função, esquerdo do melhor mundo. lateral esquerdo do mundo. Ele e o Mas Hakimi são os melhores jamais vai poder laterais. competir com o Mbappé, com o Yamal. Solta a frase aí, Conrado. O quê? Aquela frase que os laterais vão amar Não, você. lateral, você coloca qualquer um ali e o seu time vai embora. O lateral é Se sempre fosse o último. bom, seria ponta. Não, Ou sei lá, seja, óbvio. o Nuno Mendes é o melhor qualquer um esquerdo tem do muito mundo e o disso. Hakimi é o melhor qualquer Não, um direito do mundo. agora, tô O cara tem brincando, mais tá? valências específicas, assim, decisivas, ele vai pra frente. Óbvio. É só quem já fez peneira, quem já foi numa base, ninguém levanta a mão e fala que é lateral. Lateral, geralmente, o cara foi alguma outra coisa Cafu. e uma hora colocaram ele lá na lateral. A história do Então, Cafu isso é aí um pouco disso. Mas é uma brincadeira que a gente tem aqui, meio interna, que eu brinco. E é claro que tem as exceções, tem ótimos e craques e monstros. O Nuno Mendes e o Hakimi fazem uma diferença enorme no time do São PSG. craques. Eu chamaria Obviamente de que craques. Jamais chamaria. Eu vou embora. Hakimi e Nuno Mendes. Não, Nuno Mendes com a O cara quer pelota. chamar o Nuno Mendes de craque, irmão. Pô, pelo amor de Deus. Nuno Mendes com cara. a bolinha no pé. Marcelo. Joga aí highlights, Nuno Mendes e Joga Sporting. aí você vai ver a prova. Que é Craque. óbvio que ele não é craque. Craque. Já te craque. falei isso, eu já tentei te falar isso há muito tempo. Craque, não vem depois de Alexander ótimo. Arnold. É que o Canedo, ele acha que é assim, ruim, médio, bom, ótimo. Aí craque é... Não, Cada craque... um tem o seu critério. Tá no dicionário isso? Não, tá em quem acompanha Fala a futebol. fonte, eu vou procurar fala o a Aurélio. fonte. Quem acompanha... Vou dar um exemplo agora do seu Fluminense. O Ganso entra mancando, não sei o quê, dá uma cavadinha, é gênio da bola. Não importa se tem 1 bilhão de considero jogadores ele melhores gênio que também, ele. gênio Não, da mas bola. tem caras melhores. Não é, o craque não vem depois do muito bom. O craque tem a ver com
a relação que ele tem com a bola. O Nuno Mendes tem. Dicionário. Algumas Ele acha o Dicionário. Nuno Mendes craque, tá Eu defendendo. Vamos Que ao craque dicionário. o quê, irmão? Craque. Craque é o Marcelo, pô. Indivíduo muito capaz Marcelo no que é gênio. faz. Foi. Quem tá certo na discussão? Ele pode ser Conrado Santana ou Vitor Canedo? É. Canedo. O Canedo tá certo, segundo o dicionário, o Canedo tá certo. Muito É. bom. Ou pega o mic. O Nuno Mendes é muito bom no que ele faz, né? Na posição que ele exerce na Então, necessariamente pelo dicionário, ele é craque. Ele é craque da Não, ele posição. é muito bom, ele não é craque. Ele é um craque da posição. Ele não pode ser um craque Gente, do eu vou futebol. deixar vocês passando vergonha aí falando do Nuno Mendes. Eu não, Assim, eu só vou eu complementar. vou ficar só com a... Vou só beber aqui, ó, ver? Eu vou A galera completar. passar vergonha e falar, Nuno Mendes craque. Eu só vou completar com assim, eu também não acho o Nuno Mendes craque, acho até que ele é um dos melhores da posição Estou no com mundo. Conrado. Mas o Nuno Mendes não é craque. E daqui a 30 anos, quando vocês forem falar dos craques do passado, O Canedo também. ninguém vai citar o Nuno Mendes numa lista. A gente não vai estar num churrasco ali, 2050, está no Exato, churrasco ali com a exato. cerveja, as crianças correndo. Cara, lembra do Nuno Mendes? Vai dar o Canedo. A minha definição é Não, mas aí vai há dar o vários Canedo. craques que passam esquecidos também, porque pra mim craques são muitos. Pra mim, que aí tem gênio, fenômeno, isso é adjetivo, é semântica. tem uma ordem? Craque, gênio, Vocês falam fenômeno. do Van Dijk, pô, mas cada o um tem a sua. O Roberto Carlos chegou a ser vice-colocado na bola de ouro. né? Foi. É, porque, Carlos mas a chegou a galera ter uma colocava posição. o Roberto Carlos de atacante no PlayStation, eu acho que assim foi assim. E jogava melhor do que de lateral. Mas eu acho que é isso, acho que tá entregue. De fato, seria a última premiação para defensores, até porque eu também concordo. Mesmo achando o Nuno Mendes craque, para mim, se ele fosse bom, ele seria ponta, né? Por favor, não me cancelem. Já basta o Harry Kane mais completo que o Cristiano Ronaldo, que você endossou. Não, eu fiquei calado. Não, você concordou, mais completo e tal. Eu falei mais completo que o Cristiano Ronaldo na internet aí outro dia. Ah, sim, você E Mas fez ele não conteúdo. falou do Cristiano Ronaldo. Não, ele fez esse Nesse conteúdo. programa Não, não o Pet, confundiu. ninguém Não, gostou. ele falaria. Essa loucura, quem falou só foi você. Eu estou contra Você mais vai uma da vez. criança. Só você falou isso. O Cristiano Ronaldo é muito mais completo do que o Harry Kane. Eu quero deixar isso aqui claríssimo. Exato, eu também não endossei nada, não. Você tá com ele nessa? Desculpa, Canedo, mas eu não tô, cara. Não O tô. Cristiano Ronaldo é Deixa muito aqui nos mais comentários, completo. ó, não Cara, deixa de se inscrever no canal. Pessoal, com todo respeito, o cara falou um absurdo. Falou, e aí Aí vem vem jogar pra rapaziada, qualquer o bagulho dele. Vem comigo. Tinha um problema. Pula Não que é? tá quentinho. Não é? Cara, pô, pelo amor de Deus. Não é porque a gente é Isso é amigo, provocação. tá no programa junto, que a gente vai dar a mão pra tudo. Não, você segura a sua aí. Ó, então, pra gente se despedir aqui, cada um vai escolher, até que é a resposta do programa, né? Todo mundo tem que sair com um. Vamos começar então com a nossa geral, né? De tudo que vocês ouviram aí, vocês mudaram de ideia, já vieram com opinião. Então, eu acho que tem quem vai ser o melhor após eles se aposentarem. O melhor hoje, não enrola, irmão. Quem é o melhor jogador do mundo hoje pra você? Mas Hoje? eu vou de Harry Kane hoje. Eu vou de Lamine Yamal. Lamine Yamal, não tenho dúvida. Harry Kane. Harry Kane. Lamine Yamal. Harry Kane, que será ultrapassado por Lamine Yamal em algum momento do futuro próximo. Desempatou no final, cara. Nenhum voto no Mbappé, hein? Nenhum voto no Mbappé. Eu acho ainda que o Mbappé tá à frente do Harry Kane. Acho que decide No mais. seu Mas top eu acho 3 que é Yamal, Mbappé e Harry vou Kane. além. O Mbappé pode bater nessa reta final aí, esse final de dezembro. Artilharia do ano, né? A artilharia do ano do Cristiano Ronaldo, 59 gols. O Mbappé tem 55, joga mais 5 jogos. E o Cristiano Já Ronaldo até- chegou nisso com 28 anos de idade. Só fazer o o Mbappé tem adendo. 26. Com o programa já no ar, a gente gravou antes, vocês já até sabem se ele arrancou mais um pouquinho ou não, mas o Exato. o Faltam número 4 definitivo, golzinhos pra 59. E só pra lembrar, tá acabando o vídeo, fica aí que a gente vai gravar. Assim que acabar, a gente vai fazer o famoso para o ímpar. Porque falar O que draft. é melhor, vai fazer um draft. Vai bater um para o ímpar e escolher os 11. Cada um vai montar um time aqui. Nós 4, cada um vai montar um time. A geral vai montar o deles. E aí depois vai ser um vídeo separado, tá? Pra ver quem fez o melhor time da atualidade. Deixa o like então, ativa o sininho, se inscreva no canal, comentário, por favor. Aquela hypada. Avisem a todos que gostam de futebol, manda aí no seu grupo. Quadrado Mágico está no ar. E não vejam a bola de ouro.